Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Mandamos aqui no core do G4 Band Esporte e também do canal do Fascicani, onde eles trouxeram as últimas informações do Verdão. O Massini falando bastante sobre a Leila, sobre essa discussão que acabou tendo aí durante a reunião do conselho do clube e também o Fascicani trazendo as últimas informações do mercado da bola. Nino, Gerson e muito mais, beleza? Fique até o final do vídeo, já deixa no comentário a opinião de vocês, vamos embora lá. Tem esse áudio não, né? Brigou com Paulo Nobre, Maurício Gagliotti. Nós temos uma tela, Cara vamos bem mostrar combatido. aí o que disseram na reunião do Conselho, que foi a última reunião do Conselho do Palmeiras e o bicho pegou. Aos nobres conselheiros, disse o José Corona, conselheiro, aos nobres conselheiros que estão aqui, eu discordo completamente. Eu vejo essa gestão perdulária, incompetente. Gastou 700 milhões de jogadores medíocres, mais de 300 milhões de luvas e salários. Hoje o time da Leila, o time que foi campeão, veio do Luxemburgo, do Matos e do senhor Maurício Gagliotti. Esse time a Leila pegou e foi campeão. A partir do momento que ela começou a mesclar o time, a montar o time dela, eu vou dar só o seguinte, faz 2 anos que nós não ganhamos nada. Ganhamos um paulistinha, como diz o nosso ex-presidente Gagliotti. É muita incompetência. E quem não entende de futebol não pode ser presidente do Palmeiras. Quem não entende de futebol tem que ficar em casa. É o terceiro mandato, isso é imoral, isso é amoral. E o terceiro mandato, isso é imoral, é amoral. Primeira coisa que vai acontecer é ela pedir para votar o terceiro mandato. Aí ela vai fechar o Conselho Deliberativo, vai pedir para votar a SAF, disse ele. E aí a Leila respondeu, ele fala e vai embora, ele é covarde, você é covarde, quem é você? Você é covarde, eu sou o presidente do Palmeiras. Quando o Palmeiras caiu 2 vezes e quase a terceira vez, você veio aqui dar escândalo. O que você faz na vida, meu filho? Nada, nada. Então você é um fracassado. O Palmeiras nunca foi tão vitorioso como na minha gestão. Na gestão de Leila Pereira. A minha gestão, a gestão Leila Pereira, é a gestão mais vitoriosa da história do Palmeiras. Foi onde nós alcançamos a maior receita, as maiores receitas. Mas isso não me interessa. O que interessa é um público quebrado, mas que ganha algumas coisinhas de vez em quando. Deve ser um clube quebrado. É isso. Como ganhou em 2012 e logo em seguida o que aconteceu? O que aconteceu? E eu estou aqui porque eu fui eleita por vocês e eu fui eleita pela grande maioria dos associados do Palmeiras. É isso que eu tenho para falar com vocês. Olha, parecia até o Conselho do São Paulo, mas era do Palmeiras, o Massa. Aí é o seguinte, quando a bola não entra, o tom aumenta, né? Sim. Então, assim, se a gente puder colocar a tela do Corona de novo, primeiro, ele é um conselheiro eleito, ele tem direito de estar lá, tem o direito de usar a tribuna, tem o direito de fazer as críticas que acha pertinente. Perfeito. O que eu acho que aí ele pega não entende nada de futebol, vai para casa, aí ele força a mão. Mas esse é o único trecho que eu discordo. Não. Aí ele força a mão, acho que... Enfim. Eu também discordo de outros, mas aí acho que ele força a mão, não tem a menor condição de virar SAF, isso tudo aí é da cabeça dele, mas ele tem direito, é um conselheiro eleito, né? De falar o que ele tem que falar e beleza. Então, cara, ele tem razão que o Palmeiras não ganhou nada mesmo, pra mim nada mesmo, há 2 anos, porque Paulistinha pra mim não serve pra nada. Se ganha, chega no fim do ano você fala assim, mas só ganhou a Paulistinha, se não ganha, nem a Paulistinha ganhou, quer dizer, não serve pra nada. É irrelevante. Aquele início inteiro dele, todo conselheiro é um torcedor. A gente ouviu isso na rede social e leu nos últimos 1 mês e meio, Mas a mesma também coisa. não é verdade, cara. Não é verdade, porque foi... Mas o sentimento do torcedor é esse, Márcia, que gastou tudo bem, muito Você e... tá falando de sentimento, eu tô falando do que aí não é. Sentimento é uma coisa, entendeu? Pois é, os caras estavam lá e Luxemburgo não fez jogar, Luxemburgo reclamou, será que eu tenho time para jogar? Não é por aí também. Mas enfim, repito, é direito dele estar onde estava, é direito dele falar o que quis, o que quiser, dentro das, republicanamente, né? E a resposta da presidente Leila Pereira é o que a gente já sabe, entendeu? Ela tem um ego gigante, então, As de pessoas fato... poderosas não gostam de serem afrontadas. Não gostam, entendeu? Ainda mais dessa forma. E ela tem uma ideia de que o Palmeiras só existe ou existiu depois que a Crefisa entrou no Palmeiras. E ela repete isso. Ninguém tira isso. E ela fala, a Crefisa seria tão grande como é hoje, mesmo sem o Palmeiras, né? Então ela não acredita, ela acha que fez uma benesse para o clube, né?
quando o Palmeiras já estava, quando ela chega, numa ideia de reconstrução, com o Paulo Nobre e tal. Ao mesmo tempo, ela fala assim, pô, tem muita gente que trabalhou aqui nesses últimos 11 anos, né? Então, ela se perde um pouco na retórica, né? Ela, às vezes, na mesma fala, e o áudio dela depois tem 12 minutos, né? E eu tenho esse áudio, já está publicado lá no canal Raiz. Ela se contradiz muito durante a própria fala dela. Mas é isso, cara. E outra coisa, quando ela vem espinafra os jogadores, é tudo que o torcedor gostaria de falar, né? Sim. Agora, ela comete um erro gravíssimo para mim quando ela dissocia desempenho com arbitragem. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O fato do Pulgar que deveria ter sido expulso não invalida a não reclamação do Palmeiras. Aliás, o Palmeiras ficou bem quietinho com essa reclamação. Achei estranho, muito estranho. O Palmeiras quieto com a não expulsão do Pulgar e ela justifica ou coloca num lugar superior o fato do time não ter chutado uma bola no gol. Não interessa. Uma coisa não tem ligação com a outra. Uma coisa não tem ligação com a outra. Eu não fiz essa leitura. E acho que ela joga contra o Palmeiras quando ela faz isso. Quando ela fala que o Palmeiras errou, foi por erros próprios, não chutou uma bola no gol, os gols que tomou contra o Mirassol, não ganhou do Fluminense, meio que desrespeita o Vitória, né? Quando fala que sub-20 do Palmeiras ganharia do Vitória. Isso é total desconhecimento do que é o futebol, né? Futebol brasileiro, principalmente. Então é uma fala arrogante, é uma fala de quem se sente superior. E eu diria para vocês o seguinte, se o Palmeiras não olhar para si, para dentro, cara, vai ser o começo da queda. Uma coisa que eu... vê se eu tô... A hora que ela fala, o Palmeiras nunca foi tão vitorioso sob a gestão da Leila, eu tô louco ou os títulos de Libertadores não foram com ela como gestor dela, certo? Claro que não, é o patrocínio dela. É só o patrocínio. Ela põe tudo no mesmo Ela bolo. põe como se fosse tudo, a gestão. como ela. Ela. Aí eu acho que eu devo estar em outro mundo. O Nino, o staff dele, a gente já trazia informação ontem, é o mesmo staff que cuida da carreira do Claudinho. E esse staff e o Palmeiras tiveram um rompimento na negociação frustrada no começo deste ano. Quando o Palmeiras se acertou com o Zenit, trocava as minutas contratuais, estava no aguardo da liberação burocrática para fazer o anúncio do jogador. Inclusive, o anúncio seria feito numa terça-feira e a história rolava na segunda-feira. E eis que, entrando na madrugada de terça-feira, já logo cedo pela manhã, na Rússia, o Palmeiras recebeu a confirmação por parte do Zenit que o Al Sadd do Catar pagou a multa rescisória do Claudinho e, por isso, como o Palmeiras não tinha feito nenhum aporte, estava naquele acordo verbal, o staff do Claudinho entendeu que a proposta do Al Sadd foi mais vantajosa, eles chegaram, entre aspas, na frente e fecharam o acordo depois de ter feito todo o acerto com o Palmeiras. Só uma vírgula aí, ironia do destino, é o mesmo time que o Abel assinou o pré-contrato. Exatamente, o próprio Al Sadd do Catar. Com esta desistência, com tudo fechado, o Palmeiras e o staff do Claudinho entraram em rota de colisão, principalmente por parte do Palmeiras e, julgo eu, com razão, mas se bem que ao mesmo tempo é aquela coisa que eu falo. O Palmeiras é o bonzinho, que fica sempre esperando, o mundo é perfeito, o mundo não tem ninguém maldoso, ai, o mundo é um conto de fadas, ai, no mundo tem a Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida. O Palmeiras acredita em tudo isso, a diretoria do Palmeiras acredita que o mundo é feito, né, do mundo mágico do Walt Disney. Quando, na verdade, o mundo é feito de realidade e de quem tem atitude, coisa que a diretoria do Palmeiras não tem. E em vez de ter pego um avião na Rússia, chegado com o contrato, irmão, assina esse treco aqui, acabou o negócio, não, ficou esperando a boa vontade. E aí, tomou na tarraqueta. Dito isto, nesta situação agora, segundo as informações do portal do Nosso Palestra, e eu dou crédito, quando eu não tenho a informação, diferente de outros, tá? Eu dou crédito às pessoas. O Palmeiras
fez a reunião com o Zenit, fez a reunião com o staff do atleta e ouviram dessa parte do staff que não haveria, nesse momento, interesse na negociação. Tá? Ou seja, o staff não abriu a brecha para o Palmeiras. Ponto. A informação no Tortorelli, hein? Atenção. É mais um chapéu que o Palmeiras pode estar tomando. Não basta o chapéu do Nino, o sonho do Palmeiras de ter o Santiago Arias, aliás, o John Arias, Santiago Arias é o outro, o lateral direito, sempre confundo. O John Arias, ele pode estar sendo, na realidade, uma vinda do jogador para o Flamengo. Tá? Então, segundo porque informação, o Flamengo vai abrir mão do Cebolinha e do Michael. ou seja, Cebolinha e Michael não continuariam no Flamengo, segundo essa informação, para o Flamengo ter de investimento o John Arias na casa dos 22 milhões de euros. Ou seja, os valores que estão brifados na mão do Palmeiras. Tinha até uma pergunta ali, que depois eu queria responder, e tem um superchat aqui que chegou, então vai mandando aqui, ó, que eu tô lendo, tá? O Marcos Henrique, Brenner pode pintar no Palmeiras? Não. Esse nome, inclusive, está sendo falado no São Paulo. Um retorno do Brenner ao São Paulo, tá? Inclusive, a informação foi do Alexandre Pretzel. Um abração pro Pretzel. E a outra pergunta que estava aqui era sobre alguns reforços que o Palmeiras tinha perguntado. Tentaria o Diego Carlos pra zaga? É um cara experiente de mercado europeu, que era do Sevilha, tá na Turquia. Esse é um bom jogador. Esse é um jogador que chega com um perfil de casca. Não é aposta. Esse é um cara que vem com rodagem de mercado. Se tivesse a chance, claro que eu buscaria um jogador dessa tarimba, né? Essa daqui, ó, do Domênico. Aí, ô Vicky, Natan do Betis não seria melhor que o Nino? Volante, quem seria melhor? André ou Sousa? E pra segundo volante, Martinelli ou Gerson? Eu acho que eu já sei sua resposta, mas fala aí. Bom, Natan do Betis conheço pouco, tá? Eu acho que o futebol do Nino é um futebol mais assertivo por conta até do conhecimento do futebol brasileiro, pela rodagem que já teve aqui no futebol brasileiro, enfim. Volante, quem é melhor, André ou Sousa? Eu prefiro o André. Eu vou ser bem sincero. O Sousa eu acho que é um jogador também que mostrou muito na Libertadores pelo Racing, mas eu gosto muito do estilo de jogo do André também, que é um jogador já mais de alto nível, é um jogador que foi bem no time do Fluminense. E aí, Martinelli e Gerson. Cara, Martinelli eu não acho um nome ruim, mas aí eu também, o Gerson é muito superior, né? O Gerson vai nessa mesma linha. Mais tempo de rodagem, jogador com título, jogador com... Não que o Martinelli não tenha, mas o Gerson, ele bateu e voltou e conseguiu ir brilhante no Flamengo nas duas passagens. Então, eu acho que ambos... Tirando o André, que teve uma queda quando ele era cotado para a seleção, Nino e Gerson é jogador de seleção. É que o Nino, a concorrência é muito mais forte, mas o Gerson, até pouco tempo, era um dos dominantes ali no meio de campo da seleção brasileira. Então, acho que isso já diz muito sobre os três. Lembrando que o Natan é aquele que foi revelado no Flamengo. Tá? Pra mim... 2020, ali na época do Rogério Ceni, né? Que ele tocou ele muito. tá jogando bem no Betis. Ele é um... mas pra mim, superestimado, eu acompanhei, ele foi pro Bragantino, nesse projeto lá do Red Bull. Exatamente. Depois foi pro Napoli. Olha só, o Napoli por micharia, o Napoli é um time que eu acompanho muito na Itália, por micharia, o Napoli não contrata o Murilo do Corinthians, que foi pro Nottingham Forest. O primeiro interessado no Murilo não foi o Nottingham, foi o Napoli. Por micharia, ele contrata esse Natan, que não jogou nada no Napoli, né? Era um substituto do Kim Mi-jae, o coreano, que hoje tá no Bayern, precisava de um substituto. Ao invés de pegar o Murilo, por micharia, ele pega o Natan. Aí o Natan não consegue jogar. Pra mim, o Natan não resolveria nada o problema do Palmeiras. Não acho mau jogador, mas não tem esse estofo aí. Esse time do Flamengo, eu lembro quando foi revelado, que eu fazia alguns jogos do Carioca Sub-20, e eu lembro que tinha o Rodrigo Muniz, que surgiu bem, o João Gomes, que surgiu bem, aí tinha o Gumora, que, cara, não caiu muito o nível, e aí tinha o Natan. Então, assim, era um Sub-20 que, se você for pegando nome por nome, for Lázaro, minando, né, o mercado... Uai, tinha o Lázaro. Nossa Senhora, meu Deus. Mas se for minando nome por nome, até que tinha bons nomes aquele Sub-20 do Flamengo, né? Aquele time que o Rogério Ceni, ele deu muita rodagem pra muitos jogadores. Mas se eu não me engano, inclusive, o Hugo Souza, não?
Hugo Não é da Souza. geração? Hugo Hugo Souza é dessa Souza, geração. Hugo Souza, sim. Hugo Souza Que é ele dessa pega geração. depois Era o do Neneca, Palmeiras. né? Era o Isso, Neneca. Exato, exato. O Hugo Souza é dessa geração, sim. Mas o Natan é aquele cara que você pode contratar um Natan da vida hoje, apesar dele estar bem supervalorizado na Europa por ser titular do Betis. O Betis faz um bom campeonato espanhol na medida do possível, sexto colocado. Enfim, né? Um jogador que teve esse crescimento, tá? Deve estar avaliado na casa vai de 18, 20 milhões. E ele é do André Cury, então tem ainda um peso maior. Mas o Palmeiras tinha que trazer junto com ele um cara com mais bagagem. Gerson foi oferecido. O Palmeiras não foi atrás, não. O Zenit procurou o Palmeiras e fez uma oferta pelo Gerson. Ofereceu. O Zenit quer exatamente o que ele pagou. Ofereceu o Gerson ao Palmeiras por 25 milhões de euros. Palmeiras achou muito caro. Palmeiras achou o valor... E segundo informações, por esse valor não deve negociar. Mas aí é que dá É quase... o que você falou, o Russo, né? Paguei 25, quero 25. Mas aí é quase uns 200 milhões de reais. É o que pagou no Vitor Roque, né? Daria Ah, quanto? não pagaria, Sim. não. Eu acho muito caro. Tá. Gosto do Gerson. Mas é o que o Zenit pagou. O Facinca falou um negócio que é verdade. Eles não perdem 150 dinheiro. milhões. Eles não perdem dinheiro. 160 milhões. Aí eu Mas vou o curioso dessa notícia é que não é o staff do Palmeiras foi, o outro viajou, não. O Gerson está no Brasil, Lembrando trouxe que a mala origem, e cuia. de novo, tá? Puxando um pouquinho pro nosso trabalho por aqui. Ainda não estava com vocês ainda, né? Sim. Mas essa informação, ela foi trazida com exclusividade através do meu canal, que vocês acompanham Sim. por aqui, e também com o Vinícius Salgado. Nós fizemos uma apuração conjunta da TV Gazeta, tá? Então, valorizar o trabalho do Vinícius Salgado, Boa. da TV Gazeta, e também o trabalho que eu tinha conseguido na época, tá? De que as conversas eram embrionárias em relação a isso. Não tinha acerto. Porque aí depois os caras pegam, fechou, mas que ele falou que fechou, contratou. Não, nunca disse nada disso. Tá? Muito pelo contrário. Disse que o staff do Gerson, à época, procurou o Palmeiras para entender se as portas poderiam ser abertas para uma negociação futura. O Palmeiras disse sim, quero, gosto, o Abel aprova. E tanto é que essa situação começou a ser discutida com um pouquinho mais de carinho. Tá? Mas nunca foi colocado à mesa a proposta. O que o Gerson, o staff dele, sabia é até onde que o Palmeiras podia chegar. Isso nunca foi um entrave. E o Gerson chegou com mudança com mala e cuia, gente. A quantidade de bagagem que o Gerson chegou aqui é para não voltar. E aí a informação, primeiro, do staff procurando, o pai Sim. dele com... Aí o que acontece? O pai dele ficou num chove e não molha. Agora não sei, agora precisa ver. Então, mas aí assim assado, e o Palmeiras foi direto, como eu expliquei, no Carlos Leite. Por quê? Porque o Carlos Leite é muito amigo do Anderson Barros desde os tempos que o Barros era diretor do Vasco, e o Carlos Leite sempre foi um cara muito ativo no Vasco. Com jogadores, até, não sei nem se o Carlos Leite chegou a emprestar dinheiro pro Vasco, acho que sim. Tá? Não sei se chegou a emprestar dinheiro pro Vasco, mas... E também não tem problema, viu? Não tô criticando isso aqui. Não, isso é comum em vários Se a minha clubes. informação estiver errada em relação a ele ter emprestado dinheiro pro Vasco também, não me retrato aqui, não tem problema Sim. nenhum. Só por isso que eu coloquei eu acho, tá? Mas que ele tinha jogadores no Vasco, com certeza. O Paulinho, enfim, uma série de atletas. O Wagner na época, enfim. Ele sempre teve... foi um empresário muito ativo, né? De contratações do Vasco da Gama. Enfim. Então, essa que é a real situação, né? Do Carlos Leite. E que o Palmeiras foi nesse movimento. E pelo Carlos Leite, a tramitação era de uma boa consideração de que essa história bem jogada ali no papel poderia ter o negócio sendo bem tratado, tá bom? E agora veio essa história, essa informação, né, do lado do Zenit. O que aconteceu foi que o Veloso no canal... E esse foi o vídeo de hoje, família palmeirense. Ir as últimas informações do Verdão. O mercado da bola do Palmeiras está agitado. Trouxe aí o Facincano junto com o Tortorelli a informação que o Zenit ofereceu o Gerson ao Verdão. Mas o Palmeiras, no momento, achou a oferta um pouco salgada, mas ainda não está nada perdido e o Palmeiras tem chances disso sim de contratar. O que tudo indica, o atleta quer voltar ao Brasil,
essas tratativas com o clube russo, que a gente sabe que as negociações com o Zenit são muito difíceis, eles sempre querem algo mais em troca, às vezes quer um jogador da base do time do Brasil. Enfim, como eles trabalham nisso. E sobre os outros jogadores aí, parece que realmente esfriou o Nino e o John Arias pode até mesmo ir parar no Flamengo. Vamos aguardar os próximos dias, mas no momento o que está em falta aí no Verdão, aparentemente aí foi oferecido é o jogador Gerson, como disse aí o Tortorelli. E o Massini falando bastante aí sobre a reunião do conselho, aí, eu abre aspas aí pro conselheiro do Palmeiras, também para a Leila aí, que deu uma resposta, uma discussão acalorosa que esteve tendo lá na reunião do conselho e eles dando a opinião deles aí sobre o que a Leila quer impor, tudo mais, sobre o poder que o conselho tem. Então, se ela conseguir metade mais um, ela consegue aí a mudança no estatuto e pode ficar mais 3 anos na presença do Verdão. Beleza, turma? Deixem no comentário a opinião de vocês. O que vocês acham da Leila mais 3 anos? Deixem no comentário a opinião de vocês e até o próximo vídeo.